Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o neopentecostalismo, esse movimento que tem se difundido no contexto nacional e internacional. Isso aqui não vai ser uma aula expositiva cheia de regras, de classes do que é o neopentecostalismo, mas nós vamos apresentar um pouquinho desse movimento, o que ele é de fato e como você pode identificá-lo dentro do ambiente eclesiástico, da sua igreja que você faz parte, dos movimentos que você está inserido e como compreender que isso, de certa forma, faz um mal danado para a comunidade cristã ao redor do mundo. A primeira questão que eu gostaria de falar para vocês é que, diferentemente do que se pensa, o neopentecostalismo ele não é apenas teologia da prosperidade, um conceito que está muito presente no meio atual. Muitas pessoas estão falando sobre esse assunto e eu gostaria de ser mais um entre estes para te ajudar a compreender esse movimento. Bom, um dos principais fundadores deste grandíssimo movimento que tem atrapalhado a fé é Kenneth Reagan, que esteve no movimento da palavra da fé e da confissão positiva. O movimento dele chamava-se exatamente Palavra de Fé, se eu não me engano. World of Faith, in English. Ele viveu e esteve presente nos Estados Unidos na década de 1970, propagando que a sua palavra, o seu declarar, tem um poder de criação juntamente com o de Deus, que você tem o mesmo poder de criação do Senhor. E acredita na confissão positiva, que é um conceito que nós atribuímos, que diz que o significado. As palavras humanas têm poder criativo, funcionando como uma força mágica ou lei espiritual que pode manipular o mundo físico e a saúde e as finanças. Isso é criticado por transferir a soberania de Deus para o homem. Então, dizer que você tem o mesmo poder de criação de Deus é se colocar em uma posição que você não ocupa, que você não faz parte. Você não é co-criador com o Senhor. Outra questão é a teologia da prosperidade. Então, dizer que você estar cada vez mais próximo de Deus, você estar cada vez mais envolvido com a fé, vai te trazer alguma série de benefícios em alguma área da sua vida, seja ela financeira, física, espiritual, é, de saúde, todas as diversas áreas que nós temos presente em nossa vida podem não ser alteradas por conta da nossa fé, porque a fé, na verdade, Jesus, ele veio não para que venhamos ter uma vida boa aqui nesta terra, mas na verdade veio para que nós venhamos receber a salvação e a vida eterna. Esse mundo não serve para nada, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui única e exclusivamente para propagar as palavras do Evangelho. E, claro, você pode sim ter uma vida boa, você pode ter um carro bom, uma casa boa, um emprego bom, uma família estruturada, isso é do coração de Deus, mas não significa que você servir a Cristo, você terá estas coisas. A palavra não nos promete isso, a palavra não nos promete prosperidade. Um dos textos mais utilizados para sustentar esse argumento, essa visão louca e deturpada da palavra de Deus é o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas? Aí nós precisamos ler o capítulo inteiro, que diz a respeito do que há de comer, do que há de beber e do que há de se vestir, da sua vestimenta. Isso, tenha a certeza que Deus cuida de nós. Ele não vai deixar que um filho seu passe fome, por exemplo. Sempre há um sustento. A igreja está aqui para isso, para cumprir um papel também social, não apenas espiritual e intelectual na vida das pessoas, como também um papel social na sociedade. A igreja tem um papel fundamental nessas questões, mas a palavra do Senhor não nos promete bênçãos e bens materiais. Você pode ver a vida dos apóstolos, você pode ver a vida dos discípulos, todos eles foram mortos, todos, salvo João, todos foram mortos, assassinados, martirizados.
Todos passaram diversas lutas, diversas questões que nós não imaginamos passar. E esses eram os homens mais próximos de Jesus naquele tempo. Não havia ninguém mais próximo deles do que eles, mais próximo de Deus do que eles. E eles passaram por essas questões. Novamente, não estou dizendo que Deus é contra a prosperidade, que Deus é contra a sua bênção, a sua vida feliz, a sua vida agradável. Isso é sim do coração de Deus, mas ele não está tão interessado na sua vida aqui na terra a este ponto. Ele está interessado na sua vida no céu. Ele está interessado na sua vida aqui na terra, sabe para quê? Para que você proclame a palavra dele para cada vez mais e mais pessoas. Hoje eu vejo pessoas mais interessadas em bens materiais, em bens físicos e emocionais do que na própria presença de Deus, do que em saber que a nossa vida aqui, ela não vale de nada. Nós vivemos aqui nesta terra eternamente, não vale de nada. Você não queira viver aqui para sempre. Não queira viver aqui o tempo todo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, mas se Jesus voltar antes de eu me casar. Meu irmão, isso não vale de nada. Não vale de nada. O seu casamento não é nada perto da salvação e da vida eterna que está te esperando. Não viva a sua vida focada em coisas materiais, em coisas palpáveis aqui desta terra, porque nós temos coisas extraordinárias. A palavra de Deus diz que jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, aquilo que Deus tem reservado para nós, só no céu nós vamos encontrar. Não fique preso neste mundo, não tenha o seu coração nas riquezas, é o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é contra as riquezas, mas ela não garante riquezas. Essa é a questão. Ela não garante prosperidade em nenhuma das tuas áreas. Nenhuma das tuas áreas. Não pense que a vida funciona desta maneira. Não estou indo contra a prosperidade de forma nenhuma. A prosperidade é uma bênção. É uma bênção de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos abençoa diariamente. Cada dia é uma bênção. Cada dia é um livramento que temos de não estarmos mortos. O ar que respiramos é uma dádiva de Deus, ele nos abençoa a todo tempo, mas não viva focado nisso. Foque as suas coisas nas coisas do céu. Foque a sua mente nos pensamentos do céu. Ele é que tem as respostas para a sua vida. Outra questão é o distanciamento da cruz. Em alguns escritos de Kenneth Reagan, ele vai dizer que Jesus teria assumido uma natureza de Satanás no inferno antes da sua ressurreição. Uma doutrina rejeitada por ferir a suficiência do Cristo. Dando continuidade a esse estudo, é um problema que nós temos, um grandíssimo problema, é o malabarismo teológico. Eu já citei aqui um versículo que foi utilizado... Ai, meu Deus. Um versículo que foi utilizado fora de contexto, como Mateus 6,33, não totalmente fora de contexto, mas atribuído algo que ele não atribui. Mas existem versículos que realmente são atribuídos fora de contexto. Por exemplo, Jeremias 29:11, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse texto é comumente utilizado para referir a nós, pessoas que vivemos em outro contexto, em outra época, onde temos um país laico, um país que ainda conseguimos servir a Cristo sem sermos perseguidos, mortos pela justiça. Esse texto, na verdade, o contexto dele é o quê? É o exílio babilônico. Então o povo de Israel estava exilado e diz que quando eles servirem ao Senhor, buscarem a Ele, o Senhor os voltaria. O Senhor os abençoaria. O texto de Malaquias, por exemplo, que faça prova de mim, entregue os seus dízimos e veja se eu não abro as janelas do céu. Isso, novamente, é um texto para a nação de Israel. Nós não podemos utilizar um texto profético, um texto narrativo como se fosse uma norma. Nós precisamos utilizar textos normativos. Existem diferentes classificações de textos dentro da palavra de Deus. O livro é muito diferente você ler, por exemplo, o livro de Salmos e o livro de Coríntios. O livro de Coríntios é uma clara carta que estabelece uma série de normas que devem ser seguidas, dadas os contextos daquela igreja, que nós podemos sim atribuir a nós.
porque é uma norma, é um mandamento para a igreja, diferentemente de Jeremias, que não é uma norma, que não é um mandamento, mas sim algo que aconteceria para aquela nação. Diferentemente do livro de Salmos também, que é cântico, são cânticos, você não pode tomar aquilo como algo que você precisa fazer. Por exemplo, se você quisesse fazer isso, você precisaria cozinhar o seu alimento sobre excremento humano, como diz o livro de Ezequiel. Ezequiel precisava cozinhar o seu próprio alimento, depois você leia na palavra, sobre excremento humano. Exatamente. Você não quer isso, né? Então não tire os textos de contexto. E quando você ver alguém fazendo isso, não aprove, não aplauda. Diga para a pessoa que ela está errada. Manifeste a sua indignação, porque isso afeta completamente a nossa fé, afeta completamente as bases. Esses movimentos são comumente, fazem comumente uma retirada dos contextos, fazem um malabarismo teológico. Por exemplo, 3 João 2, desejo que te vá bem em todas as coisas. Muitas das vezes esse texto é utilizado para construir uma prosperidade, mas trata-se de uma saudação pessoal de João a Gaio. Por exemplo, quando diz a fé tudo suporta, em Cristo tudo podemos passar, ou é o que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, é destinado ao apóstolo Paulo que falou isso para, depois leia, para passar por todas as lutas, por todas as provações, por todas as dificuldades, lembrei do texto. Ai, meu Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é comumente utilizado para dizer que em Deus todas as coisas nós podemos fazer. Todas as coisas nós somos capazes de fazer. E é claro, se você se capacitar, se você estudar, se você batalhar, você vai conseguir as coisas, determinadas coisas. Mas esse texto não é utilizado para isso. Esse texto é utilizado para dizer que nós somos capazes de suportar as dores, as lutas, as perseguições que são feitas contra nós. Isso é o contexto do texto. Não tire o texto de contexto. Isso é um absurdo, meu Deus. Sincretismo religioso é um problema absurdo, meus irmãos. Diz assim, alguns estudiosos, tô lendo o estudo que eu fiz, observam semelhanças entre certas práticas neopentecostais e elementos da religiosidade popular brasileira. Ou, por exemplo, objetos ungidos, rosas ungidas, sal ungido, água ungida, campanhas específicas para problemas específicos, ao invés de basear a nossa fé em algo que já é estabelecido, em algo que já está escrito. O cânon bíblico já está fechado. Nós não podemos querer atribuir que o nosso mês será um mês de tal coisa, um mês de tal coisa, uma semana tal. Não, na verdade, tudo é o que a palavra já estabelece. Nós já vivemos aquilo que estamos vivendo. Nós já esperamos Cristo. Nós não precisamos de coisas para nos entreter. Essa moto tá fogo, hein? Nós não precisamos de coisas para nos entreter, para alegrar a nossa fé. Nós temos Cristo. Cristo é o nosso suficiente. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos basta. Ele é Deus. Ele está sobre todas as coisas. O princípio da fé precisa estar em Cristo e não em objetos, como diz 1 Timóteo 2:1, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Também diz, no livro de Atos, Pedro vai dizer, não há outro nome que dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas Jesus é o alvo, apenas Jesus é o centro. Então, o centro do evangelho, ele acabou sendo distorcido, deturpado. Ao invés das pessoas se perguntarem como Deus pode ser glorificado, elas perguntam como Deus pode realizar os meus sonhos. Outra questão, são os meus sonhos, não os sonhos de Deus. Passou-se a ser o que Deus pode fazer baseado naquilo que eu quero. Isso não é uma realidade, meus irmãos. Nós precisamos clamar pelo que Deus quer para nós, por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Jesus, ele pregava arrependimento, ele pregava santidade, cruz, negação de si mesmo. A palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas
Em alguns contextos, maioria dos contextos neopentecostais, prega-se vitória, sucesso, prosperidade, conquista. Não tem uma palavra de confronto, não tem uma palavra sobre o pecado original, sobre Gênesis, Êxodo. Não tem uma palavra sobre escatologia, que é o fim. Nada ensinando as igrejas de forma prática e trazendo para elas alimento vivo, sustento para a vida delas. Só algo que amacie o ego delas, algo que amacie o seu ego. Não se contente com aquilo que amacie o seu ego. Isso não é bom para sua fé. Você precisa de algo que te confronte, que te faça mudar, que te faça querer buscar o sobrenatural e a presença de Deus. Mas, novamente, isso não é tudo do neopentecostalismo. O neopentecostalismo também é você, como eu disse, sincretismo religioso. Ou seja, a manifestação de dons do Espírito Santo sendo colocados de uma maneira como eles nunca, jamais deveriam ter sido colocados. Como, por exemplo, vou citar um exemplo que está muito famoso hoje em dia. Não quero polêmica pro meu lado, cai fora. Mas vou expor algo que acontece que é uma manifestação que não está presente na palavra de Deus e não pode ser tomada como verdade. Se você quer fazer isso, você está indo contra um dos 5 solas, que foi escrito por Martinho Lutero. Quando escreveu as 95 teses, ele escreveu 5 solas, esquematizou 5 solas. Sola Christo, sola fide, sola Scriptura, soli Deo Gloria, solus Christus, solus Christus, é isso. Somente esses. Um deles é os 5 sola Scriptura, perdão. E então você está indo contra. Pó de ouro, por exemplo, é uma manifestação que não está presente na palavra de Deus. Unção do riso, por exemplo, não está presente na palavra de Deus. Você cair e ficar inconsciente, não conseguir se levantar, pode ser sim uma manifestação do Espírito Santo? Pode ser. A questão não é essa. A questão é você basear a sua fé e prática nessas questões. É você basear a sua vida dizendo que você precisa ser batizado no Espírito Santo, batizado no fogo. Claro, isso é um conceito bíblico, mas você não necessariamente busca isso. Você adquire isso com o tempo. O batismo com o Espírito Santo, e novamente, ele não é manifesto, isso é minha posição teológica agora, não é manifesto apenas com o falar em línguas. O falar em línguas que a gente fala, ele não é a única manifestação do batismo no Espírito Santo. Você percebe que a pessoa é batizada com o Espírito Santo como? Através dos dons e dos frutos, principalmente dos frutos que ela apresenta. Quais são os frutos do Espírito? Bondade, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio. Estes são os frutos do Espírito. E é dessa maneira que nós identificamos se uma pessoa é ou não é batizada com o Espírito Santo, e não com falar em línguas, e não com rodopios e todas essas questões. E não me entendam mal, eu sou pentecostal, carismático, eu sou pentecostal, sou calvinista, não calvinismo, eu sou mais reformado, pentecostal. Então eu sei e eu acredito, sou continuista. Os dons existem, mas você não pode mudar o que é o dom segundo a Escritura Sagrada. Essa que é a questão. Você não pode alterar a normatividade que está estabelecida no cânon bíblico. Não pode, você não pode mudar a fé. A fé é o que está estabelecido. Você não pode basear, você até pode, mas você não é natural e aconselhável que você baseie a sua fé em manifestações particulares, pessoais, em algo que você tem e que você acreditou que alguém fez, que alguém falou. Não é aconselhável que você faça isso, porque a sua palavra, isso é o que já dizia Martinho Lutero, você precisa se basear na palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Não se baseie em mais nada além disso. Não acredite em confissão positiva, lei da atração, essas coisas são completamente balela. Você fala do que o coração está cheio, mas não necessariamente aquilo que você fala acontece. Isso não existe uma relação do que você fala acontecer. O mundo espiritual não funciona desta forma. Você não é dono do mundo espiritual. Não é porque Deus criou o universo com a
com o seu falar que você tem o poder de criar algo. Não é porque você é a imagem e semelhança de Deus que você também tem a semelhança da criação de Deus. Você não faz nada se não for no nome de Jesus. E veja bem o que você está pedindo no nome de Jesus, porque, primeiro, oh meu Deus, é hoje, é hoje. Primeiro, Deus merece filhos inteligentes. Deus merece pessoas sensatas e pessoas que amem o seu verdadeiro evangelho. Deus merece essas pessoas. Deus não entrega aquilo que não está no centro da vontade dele. Se não for da plena vontade de Deus para a sua vida, isso não deve acontecer. Não busque algo que não está no centro. Não busque algo que não está no foco. Não fique no limite. Novamente, não fique no limite. É a mesma coisa que pecado. Ah, eu posso fazer isso? É pecado fazer isso ou não? Assistir determinado conteúdo é pecado ou não? Não fique nessa linha. Essa linha é muito perigosa. Vá para Jesus, corra para os braços de Jesus e você vai perceber o que é e o que não é para você fazer. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo muda o nosso pensar, o nosso ser, o nosso eu. Aquilo que você é completamente transformado quando o Espírito age na sua vida. Permita-se ser transformado por esse Deus. Permita-se ser renovado. Enche o seu coração da palavra de Deus e não do que esses coaches, não estou usando no sentido pejorativo da palavra, porque coaching é treinador, é algo muito interessante. Eu estudo sobre isso, eu estudo sobre as capacidades mentais, sobre o nosso cérebro, sobre a psicologia. Isso é sensacional, espetacular, mas você não deve basear a sua fé em algo que não está estabelecido na palavra de Deus. Por favor, não faça isso. Esse é o problema do neopentecostalismo. Você criar uma nova doutrina. Não se vão, já dizia o apóstolo Paulo, não sejam como meninos, que qualquer vento de doutrina os dominam. Não sejam dominados. Não sejam dominados por falsos profetas. Analisem, a palavra de Deus já diz, analise na escritura uma profecia. Deve ser analisada e não tomada como uma verdade absoluta. O profeta pode errar. O profeta tem erros, tem falhas. E isso deve estar atribuído à palavra de Deus. E outra questão, a profecia no dia atual, ela não tem, nunca vai ter o mesmo peso que uma profecia que foi dada e que está estabelecida na palavra de Deus, está no cânon. O cânon está fechado. Nada que é falado hoje está acima do cânon. A tradição não está acima do cânon, a palavra de um pastor, de um bispo, de um profeta não está acima do cânon. Bom, espero que você tenha compreendido, de alguma maneira, esse vídeo tenha te ajudado a compreender o que é o neopentecostalismo e quais são os seus problemas na realidade, e como você faz para identificá-lo e fugir dele completamente. Bom, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, o seu comentário vai me ajudar muito. Se você falar aqui para mim aquilo que você achou interessante, aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, para a gente criar uma síntese interessante. Fique todos com Deus e eu vou indo.